Olá, CB Poder no ar, ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Adriana Bernardes e aqui comigo o jornalista Vitor Correia. E a nossa convidada de hoje é a professora Dorinha Seabra. Ela é senadora pelo partido União Brasil do estado do Tocantins. Participe do programa nas nossas lives do YouTube, Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível em podcast. Senadora, muito obrigada pela presença. Um prazer estar aqui, ainda mais para falar de educação. Vamos começar com uma pergunta. O tema que está pipocando aí agora vai ser discutido no Senado Federal, né? O novo ensino médio, a reformulação do novo ensino médio. Na avaliação da senhora, quais foram os equívocos do novo ensino médio aprovado lá em 2017 que precisam ser corrigidos agora? Olha, Adriana, eu acho que, primeiro, como um processo, qualquer alteração do ponto de vista legal ou formal, no caso de uma modalidade de ensino, de um nível, né, que é o ensino médio, o principal equívoco eu acho que foi a ausência de condução e até de apoiamento do Ministério da Educação após a aprovação da reforma do ensino médio. Em que sentido? Muitas ações foram propostas, você tinha que acompanhar e apoiar os sistemas de ensino. O ensino médio, basicamente, ele é ofertado pelos estados. Então, o modelo que foi proposto, com os diferentes itinerários, carga horária da parte geral ou básica, que nós chamamos, e o leque de opções que poderiam vir através de uma flexibilização que foi dada aos sistemas, todo esse processo de apoiamento ou de organização, ele deveria ter ocorrido, inclusive, para ajustes que são perfeitamente possíveis no processo de educação. Em particular, eu acho que a carga horária, houve um achatamento muito grande em relação à carga horária das chamadas disciplinas básicas ou a geral, nessa ideia de que, inclusive, se repete na BNCC, você ter uma base nacional comum que garanta a unidade no âmbito do país. Nós temos um país diverso, com realidades diferentes, então essa base nacional comum e a parte das chamadas itinerários formativos ou disciplinas optativas com uma outra linguagem, essa orientação para apoiar os diferentes sistemas. Elas não tinham o objetivo de ser uma complementação aleatória de carga horária, então eu acho que essa foi um dos principais apelos. Eu sou relatora também de um grupo de trabalho que foi criado no Senado para discutir, avaliar sobre a reforma do ensino médio, até antes do projeto de lei chegar. Acompanhei toda a parte da consulta pública que foi realizada, então apareceu uma diversificação enorme. Quais foram as principais consequências dessa falta de acompanhamento pelo Ministério da Educação da implantação desse novo ensino médio? Na prática? Na prática, primeiro, o ensino médio, nós temos o Exame Nacional, o Enem, cujos alunos são avaliados, né? Na verdade, o sistema é avaliado, ele dá diretriz, o sistema é avaliado, não, o aluno é avaliado e ele é a porta de entrada para o ensino superior. Uma grande insegurança nos próprios sistemas, nas escolas, sobre o desenho curricular e como esses alunos seriam avaliados para a sua entrada no ensino superior. A produção do material didático. Então, houve um processo de implantação gradativo, o material didático deveria ser ajustado a esse novo desenho do ensino médio. E o que é pior, à medida que houve uma mudança estrutural, com diferença, inclusive, de peso de carga horária, porque a ideia básica era também trazer para o ensino médio a formação, a iniciação, a formação profissional, isso requer um investimento público na qualificação dos professores, na preparação do sistema, de dar espaço para cada estado organizar dentro do seu espaço de autonomia, porque basicamente o ensino médio público ele é oferecido pelos estados. Isso tudo causou um enorme distanciamento dos sistemas e o próprio Ministério da Educação e a condição de políticas públicas. Senadora, esse PL já foi aprovado pela Câmara antes de ser enviado ao Senado. Está sendo discutido agora na Comissão de Educação. E eu gostaria de saber, porque na Câmara esse projeto teve uma tramitação um pouco difícil, com bastante briga, bastante animosidade, pelo menos nos bastidores. E eu queria saber como é que está o clima no Congresso
com esse projeto que chega da Câmara, se ele deve ser aprovado da forma como está, se é possível que haja alterações e discussões mais aprofundadas pelos senadores. Olha, o clima no Senado ele é um clima mais, acho que talvez com um número menor de confrontos, né? Até pela própria natureza do Senado. A gente já vinha debatendo, nós já realizamos audiências públicas, foram mais de 10 audiências públicas, então muitas das entidades que estavam ou que se fizeram representar no debate na Câmara, movimento estudantil, a CNTE, campanha, todos pela educação, ou seja, nesse debate a gente já vinha também tratando do tema para o debate. Tem, acho que, alguns elementos também, o fato do processo de construção, a ideia nossa é fazer uma coisa tranquila, sem um compromisso de não aprovar nenhuma alteração. O Senado vai se debruçar sobre os principais pontos. O texto avançou, acho que a consultoria já trabalhou, inclusive comparando, né, o texto que veio originalmente do governo, o texto apresentado na relatoria do deputado Mendonça Filho, pontos não enfrentados ou não resolvidos, porque o que é normal é uma casa plural, com representação política, partidária, também temática da própria educação com os diferentes atores, e aquilo que for essencial de ajustes e alteração. O que eu entendo é que, sendo aprovado no Senado, e a tramitação no Senado ela é uma tramitação mais rápida pela própria estrutura do Senado, ele voltando para a Câmara, ele deve voltar, e essa é uma discussão que hoje até fiz um convite público para o presidente da Comissão de Educação do Senado e da Câmara, para que a gente possa trabalhar articulado para a alteração necessária voltar a ser apreciado rapidamente no plenário da Câmara, pelo tempo. O tempo hoje, ele conta negativamente, não é para a Câmara ou para o Senado, é para os alunos, é para a sociedade. A senhora disse que alguns pontos, que apesar das alterações feitas pela Câmara dos Deputados, alguns pontos ainda não foram enfrentados e esses pontos devem ser abordados e discutidos no Senado Federal. A senhora poderia citar para a gente quais pontos a senhora considera que ainda precisa de ajuste, de mudança? Eu acho que o ponto, quer dizer, a carga horária, houve um avanço de aproximação. E eu acho que o desenho daí para frente são os sistemas que vão se organizar, tem só ajustes de redação, tem elementos que foram apontados que precisam ser mais para esclarecer aos sistemas como é que eles vão se organizar em relação a isso. Mas eu já tenho recebido muitas contribuições e entidades que querem discutir sobre a questão da língua estrangeira, sobre o espanhol, que veio na proposta do Ministério da Educação para permanecer como uma segunda língua. E na Câmara ele foi retirado. Quais condições, se a gente vai tratar disso, se isso é possível entrar numa regulamentação, porque é necessário entender que sempre o argumento de que faltam professores de língua espanhola, ele já existe há mais de 20 anos, né? Eu fui secretária de Educação até 2009, e esse era um argumento para dizer, não tem professor de espanhol, porque faltam professores formados, tá? Como é que nós vamos lidar com isso? Como é a oferta da língua inglesa, que é um instrumento necessário para a formação. Ela está bem hoje? Como é que é a oferta? Tem conseguido cumprir a sua tarefa? A questão dos itinerários formativos, esse desenho em relação às áreas, né, de aprofundamento. Ele é flexível, mas ele não pode ser aleatório, como nós tínhamos até 900 disciplinas diferentes, ou dentro desse desenho formativo. E a senhora estava comentando que essas disciplinas desse processo de escolha dos estudantes, algumas beiravam ao ridículo, a senhora usou esse termo, né? Sim, na verdade isso foi muito noticiado pela imprensa. Escolas que ofereciam disciplinas que, diferente do pensado na reforma, por isso que eu acho que a questão de ajustes, elas não agregavam em nada para a formação do aluno. O itinerário formativo, ele responde a um desejo de flexibilidade, mas também o aprimoramento. Eu quero seguir uma área na minha carreira, o Vitor pretende em outra área. Então, que disciplinas podem ser oferecidas naquela escola ou numa cidade que tenha mais do que uma escola, porque a realidade é que nós temos muitas cidades que têm
uma única escola que oferece o ensino médio ou duas escolas. Então, essa flexibilidade para o aluno escolher qual o itinerário formativo ele gostaria de seguir é bom no papel, mas está muito distante da realidade. O notório saber é um tema que foi polêmico já no desenho da reforma e ainda continua sendo polêmico. Como reconhecer o notório saber, como certificar, como garantir que de uma determinada comunidade eu estou trazendo para dentro do sistema alguém com um notório saber e quais as relações dele com a área de formação profissional, que tipo de conhecimento ele tem, qual condição didática e técnica ele tem para ser considerado como um notório saber. Esse é um ponto ainda bastante polêmico, né, em relação à própria organização. Sobre escolas de tempo e educação integral, que recente o governo criou um programa e na época, quando o programa foi aprovado em outro governo, tinha um programa de fomento. Então, as escolas se organizaram, fizeram adesão. Como isso fica? Continua tendo esse financiamento? Não tem? Como é que ele se organiza nas escolas de tempo integral? E um tema polêmico e que é necessário o enfrentamento, que foi grande parte, consumiu o debate na Câmara, é sobre a educação profissional, essa iniciação, porque a carga horária agora ela também precisa ser organizada e a questão da educação profissional, a iniciação à educação profissional, que os estados estão se organizando, mas ainda está longe da realidade da maioria dos estados. E já existe algum tipo de prazo, uma previsão para que esse texto seja aprovado no plenário do Senado? Porque a senhora mencionou para a gente que foi aprovado um requerimento seu para fazer uma nova audiência pública, né, na Câmara. Então, só para a gente poder entender como é que está o andamento do texto. Então, foi pedido uma prioridade, nós aprovamos hoje as sugestões das instituições. Logicamente, alguns senadores podem ainda incluir algumas instituições. Nós procuramos organizar entre as instituições formais que atuam na educação, o Ministério da Educação, CONSED, que reúne os secretários estaduais, Conselho Nacional de Educação, quem lida com a educação profissional, o Conselho Nacional de Educação e representação de estudantes, de professores, de quem atua na educação profissional, da escola privada. Eu acredito que em 2 dias, que a previsão de prioridade foi colocada, acho que na próxima semana a gente já realiza as audiências públicas. Hoje eu estive com o ministro da Educação e os secretários que atuam diretamente na área do ensino médio, educação básica, educação profissional e na organização do sistema. Estabelecemos uma rotina de trabalho a partir do que o grupo de consultores do Senado já levantou e principalmente essa preocupação de ajustes e esclarecimento para o sistema, aquilo que vai ter que ser incluído em lei como uma alteração e aquilo que pode ser uma recomendação para que o Ministério da Educação regulamente, trate em relação a isso. Acredito que a partir dessas audiências eu já estou recebendo também várias instituições que estão entregando seus documentos para dizer, olha, a gente não concorda com o que foi apresentado na Câmara, nós avançamos nisso, mas ainda temos preocupação, pontos que podem ser aprimorados. Eu entendo que em maio a gente consegue, é o nosso prazo para tentar votar no mês de maio. Eu digo tentar porque não depende só de apresentar o relatório, né? Nós temos que votar na Comissão de Educação e eu acho que a partir da Comissão de Educação a tramitação onde é debatido o mérito, que é o mais demorado, mas nós pretendemos esgotar isso no mês de abril, mais tardar a primeira semana de maio. Então, tentarei votar em maio, para ter tempo da gente pensar de trás para frente, que até o final do semestre, no máximo, tenha passado Senado, Câmara e já se consolidado como uma lei. Bom, e agora eu vou pedir um minutinho para a senhora que a gente vai para um breve intervalo e volta com o CB Poder, que hoje recebe a professora Dorinha Seabra, senadora pelo partido União Brasil do estado do Tocantins. Até já. Viva a cidade!
Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a professora Dorinha Seabra, senadora pelo partido União Brasil do estado de Tocantins. Professora, no bloco anterior a senhora comentou brevemente que não pretende alongar muito essa discussão no Senado, né? A senhora tem um prazo aí até maio e a senhora, vamos explicar para os nossos alunos, né? Para os professores aí, por que a senhora não quer alongar isso e por que a senhora defende que há uma urgência na votação desse projeto? Olha, as mudanças, ou seja, o ensino médio, ou seja, a alteração que foi feita em 2017, ela está vigente para os sistemas, tem uma lacuna, alguns sistemas já estavam, praticamente todos, em maior ou menor grau, já tinham se organizado. Alteraram os seus currículos, contrataram professores, produziram material, os alunos estão sendo preparados, né, com esse formato. Nós temos exames nacionais e até estaduais que são direcionados por esse formato. O livro didático, o edital da escolha do PNLD no ensino médio está publicado. Então, a produção do material tem essa lógica. E a formação, são só 3 anos do ensino médio. Então, a nossa maior preocupação é de dar segurança para os alunos, para os estudantes, para os sistemas se organizarem. Então, isso deve vir uma gradação em relação à implementação e às alterações que serão feitas. Nós temos que pensar que as escolas precisam se organizar, que tipo de profissional ela vai estruturar dentro dos eixos formativos, né, que no desenho da Câmara são até dois, no mínimo terão que ser escolhidos. O que é esse eixo formativo? Não é qualquer área de atuação ou qualquer disciplina que vai ser inventada, não, ela tem que servir dentro de um itinerário formativo e para contribuir, complementar a formação inicial, a formação básica. E o nosso tempo é porque o ano letivo, ele se organiza, nós já não temos tempo para grandes mudanças nesse ano que está em vigor, o ano de 2024. Mas 2024 tem que servir para organizar o sistema para 2025 começar o processo de implantação. A implementação ela vai ser gradativa, ou seja, o aluno que está lá no 2º ano, no 3º ano, ele não vai ter o seu currículo inteiro alterado, gerando a necessidade de fazer novas disciplinas, ampliando a carga horária que ele tinha inicialmente, mas alguns ajustes poderão ser feitos. O Ministério da Educação vai ter que, junto com os secretários estaduais, com os conselhos estaduais de educação e com o Conselho Nacional, estabelecer essa gradação, em que tempo, para dar segurança ao sistema e, ao mesmo tempo, entendendo que já temos um grande prejuízo, porque a própria chamada reforma ela foi aprovada e ela direcionou o trabalho das redes públicas e privadas. E as redes privadas, até pela natureza, elas foram mais ágeis. Elas começaram a implantação de uma maneira mais rápida e elas também precisam do regramento do sistema. Algumas mudanças, né, em relação à organização das escolas, a distribuição, que tipo de itinerários serão oferecidos, elas vão requerer, inclusive, recondução do ponto de vista de que profissional elas vão trazer para o sistema, que tipo de formação continuada ela vai ter que fazer, porque em alguns casos ela vai ter que requalificar o próprio profissional que ela já tem. Senadora, em relação à implantação, né, a gente viu muitos problemas de implantação em relação ao novo ensino médio, em relação ao projeto apresentado em 2017. A gente sabe dos desafios que tem na rede de educação brasileira, que mudanças desse tipo são difíceis de chegar até a ponta. E eu queria saber, na sua visão, o que a gente precisa aprender desse processo de implantação que foi muito problemático, para a gente conseguir fazer uma nova implantação desse novo modelo, assim que ele for aprovado, sem prejudicar os alunos. Eu acho que, principalmente, esse monitoramento, um país federativo, né, do Ministério da Educação, junto com os estados, com o procedimento. Acho que apoio financeiro, é preciso ter esse direcionamento. As políticas públicas com maior segurança, porque muitos sistemas se organizaram a partir de, por exemplo, o fomento à escola do ensino médio de tempo integral, né? O Estado, ao estabelecer a criação de uma escola em tempo integral, ele muda o desenho. Em muitos casos, tem cidades que fazem fronteira com um outro estado que não adotou o tempo integral, os alunos migraram para aquela cidade,
morando numa mesma cidade, e vice-versa, né? Dependendo do próprio desenho. Então, acho que é importante. E o monitoramento, essa é uma recomendação que ela tem que estar presente no texto. É normal ter que fazer ajustes, né? O problema do ensino médio, ou seja, os desafios do ensino médio, não se resumem à antiga reforma, não. A gente resolveu o problema da reforma feita em 2017, o ensino médio está redondo, não. O sistema de ensino nosso, a gente tem conseguido no Brasil melhorar primeiro ao quinto ano, sexto ao nono com ajustes, mas é um sistema que precisa ser articulado. Quem termina o Fundamental 2, né, do sexto ao nono ano, o processo de alteração que nós vamos caminhar já no ensino médio, ele tem que começar a sua preparação no ensino fundamental, que em muitos lugares é feito pelos municípios. Então, o sistema nacional, que ainda está também aguardando uma tramitação, está hoje na Câmara, ele precisa ser aprimorado para que a gente consiga fazer essa articulação. E hoje eu fiz até uma provocação para o ministro da Educação, provocação no bom sentido, porque ele está envolvido com todo esse processo, formação dos professores. A formação dos professores no Brasil, ela está sendo feita, na grande maioria, em EAD, sem muita preocupação com a qualificação dessa formação. Quem são os professores no Brasil e como eles estão sendo formados? Qual o envolvimento das instituições públicas, em especial as instituições federais, com essa formação do professor? Eu posso ter o melhor desenho do ensino médio, que se não melhorar a formação do professor e garantir que os melhores continuem no sistema, cuja remuneração cada dia está pior, eu não vou conseguir ter qualidade não posso ter o melhor desenho do ensino médio. Então, eu chamo a atenção para um tema que é paralelo, mas que é estruturante, que é a formação do professor e a carreira docente. E aí esbarra novamente num dos grandes desafios que eu já falei antes, que é a questão desse chamado notório saber e até a simplificação de quem é que pode estar atuando como professor dentro das nossas escolas. Então, acho que essa segurança e estruturar o sistema com uma organização curricular, acompanhamento, formação continuada, mas a inicial, ela é um desafio para o Brasil. Quem é o professor que está na nossa sala de aula? Quem é que está sendo alfabetizador sem nunca ter feito nenhum tipo de formação para ser alfabetizador? Agora, senadora, vamos voltar um pouquinho nessa questão da parte do currículo que é flexível, né? Que a escola pode ofertar para o aluno. Como é que a senhora acha que a gente consegue evitar problemas como os que aconteceram aí de 2017 até 2024, com ofertas de disciplinas que não capacitavam de fato ou não conduziam de fato o estudante para uma capacitação profissionalizante, né? De que forma que isso pode se dar para que não ocorra, para que isso não se repita e os alunos realmente recebam opções de disciplinas ali que contribuam para a sua formação? Um decreto, uma comissão, as escolas mandarem para uma comissão, essa comissão avaliar se está ok. Qual que é o caminho? O próprio desenho, o texto que saiu da Câmara, ele caminha para uma melhoria conceitual, de que, desculpe, qual é o conceito dessa parte diversificada ou flexível? Que ela não é aleatória, ela vai ter dentro, já fechou nas áreas do conhecimento, então isso já vai permitir que não é qualquer coisa, mas de acordo com as áreas do conhecimento, essas disciplinas vão ter que estar direcionadas. O Ministério da Educação deve criar também diretrizes, isso também está como dentro da própria lei. Quais são essas diretrizes? Como é que o sistema vai fazer a escolha? Então, acho que isso já vai caminhar. Logicamente, o nosso texto vai aprimorar para não ter dúvidas em relação ao que pode entrar nessa flexibilidade ou na parte dos itinerários formativos. Bom, a gente teria muito mais o que perguntar, o que conversar aqui, né, Vitor? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço a presença da senhora. Muito obrigada, eu que agradeço e quem sabe a gente possa voltar em outro momento para falar que ensino médio é esse, depois do texto, né, com que tipo de mudanças. Mas estou sempre à disposição, parabéns. Com certeza, haverá convite, fique certa disso. O CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia, até a próxima, tchau.